Olá, amigos e do canal do Passos na Fé. É muito bom tê-los aqui conosco. Eu aqui, Diácono Carlos, José Maia. E hoje a gente quer falar um pouquinho, Zé, sobre algo que todos nós temos em comum, que é, logo na abertura já apareceu aí o tema da nossa conversa hoje, né? O silêncio de Deus. E quem já não passou pela cabeça aí, puxa vida, Deus parece que não responde às minhas orações, parece que Deus silenciou diante do sofrimento da humanidade, né? Daí te pensa, né? Logo a gente tira da cabeça, mas às vezes volta, né? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Olá, meus amigos e Aliás, minhas amigas do canal Passos da Fé, também lá do canal José Maia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite, Carlos. Boa noite à sua família. boa noite. Deus abençoe vocês. É com prazer que a gente está com esse projeto seguindo. E é isso, vamos falar sobre qual é o sentido desse silêncio de Deus. Por que Deus está tão silencioso diante de tantas coisas? É isso? Então, Isso mesmo. vamos soltar a vinheta, o pessoal já se preparando aí, compartilhando, e a gente volta já. Muito bem, Carlos. Antes de você dar início, né, essa conversa nossa aqui, só um lembrete aqui para o pessoal, não deixar de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe e vamos chamar mais gente para esse bate-papo. Se está gostando do assunto, está gostando do tema, chama mais gente para esse bate-papo aqui para a gente conversar mais ainda sobre esse assunto. Não se esqueça, né, de tornar membro do canal, se inscrever no canal, apoiar a nossa causa, apoiar o nosso trabalho também. Tá bom? Então, Carlos, vamos aos trabalhos, né? Qual é o sentido desse silêncio de Deus, né? Pois é, né? O silêncio de Deus é frequentemente o lugar onde Deus nos espera, né? Para que consigamos escutá-lo, em vez de escutar o ruído da nossa própria voz, né? Já lá no Antigo Testamento, principalmente com Moisés no Monte Sinai, o resplendor de Deus se manifestava, né? E sacudia, né, aquela montanha inteira, né? Tal era a presença de Deus ali. E Deus falava, e Deus, né, respondia a Moisés, né, entre trovões e raios, né? Mas essa não é a forma mais comum de Deus, né, se comunicar com seus filhos, né? Mais adiante, alguns anos depois, a gente vai ter um exemplo que é legal, que é o exemplo do profeta Elias, né, Zé? Ele, fugindo lá da perseguição da rainha Jezabel, ele volta a esse mesmo monte onde Deus se manifestava a Moisés. E ali ele cobre a cabeça, ele se esconde de Deus, né? E vem o fogo, e vem a tempestade, vem o vento forte, né? E ele querendo fugir de Deus, né? Não queria mais ser o profeta de Deus. E de repente ele escuta assim um ruído como que uma brisa suave, né? Então Elias novamente cobre o rosto com o manto e sai ao encontro de Deus. Foi então que Deus falou com ele. Lá o texto hebreu vai dizer que, literalmente, Elias ouviu o ruído ou a voz de um silêncio, né? Então aí Deus não estava ali no barulho, mas sim naquela brisa leve, suave, né? Que trouxe então ali a presença
de Deus para o profeta Elias. Mas você vai continuar falando aí, né, Zé? Vamos aprofundar nesse assunto, né, sobre o silêncio de Deus. Né? Isso mesmo, vamos falar sobre isso, né? Tem até uma música que diz que na brisa leve me fala, no carite me descendentes, recordando essa passagem, né? Essa passagem do profeta Elias lá no monte, e aí, né, lá no carite, e aí, né, a gente vai pesquisando e vai encontrando algumas informações, né, que vão nos ajudando nessa caminhada, porque às vezes a gente tem dificuldade de captar essa proximidade de Deus, como está o texto aí na tela. A dificuldade para captar a proximidade de Deus é uma experiência comum a fiéis e não fiéis, mesmo que adquiram formas diversas, né? Somos todos, temos as nossas formas de enxergar a presença de Deus. Mas a versão grega, né, dos 70, né, e a Vulgata, a Septuaginta e a Vulgata, traduzem a brisa suave, né? Provavelmente para evitar aparecer uma contradição com o termo ruído, o ruído da voz, né? Por um lado, a brisa, então, passa de ruído para silêncio, por outro lado, né? Então, é uma palavra até meio difícil de falar, demama, né? Que traduz essa informação, esse nome que significa silêncio. É no silêncio que a gente encontra Deus. É na brisa leve que se deixa levar por Deus, se deixa se preencher por Deus, né? E com esse paradoxo, né, de entre ruído e silêncio, nessa brisa suave, o autor sagrado ele vai sugerindo a gente que esse silêncio não está vazio, né? Ele está cheio da presença de Deus. Muitas vezes a gente, quando se está em silêncio, em contemplação e oração, se enche de Deus. Então ele vai dizer lá, o silêncio guarda o mistério. Que mistério é esse? O mistério do próprio Deus, né? E a Escritura nos convida a entrar nesse silêncio se queremos encontrá-lo. Na música que eu falo também, ele diz assim, vem, Senhor, tua face que eu procuro, né? Tua face que eu procuro para me preencher. Entretanto, esse modo que Deus tem de falar se torna difícil para nós muitas vezes, né? O salmista, nos salmos, manifestam Deus com eloquência, né? Ele vai dizer lá no Salmo 83, ó Deus, não fique silencioso, não fique calado, indiferente, ó Deus. E lá no Salmo 44 ele vai continuar, por que escondes teu rosto? E no Salmo 115 ele repete, por que os povos deveriam dizer, onde está o teu Deus? Veja só, o silêncio de Deus, onde está o teu Deus? Que não fala para eles, que a gente que ouve, que eles não acreditam porque não veem, não ouvem, não sentem, não tem aquela imagem de Deus. E então, senhor diácono, pelo texto sagrado, o próprio Deus põe essas perguntas em nossos lábios e em nosso coração, e ele quer que as perguntemos a ele mesmo, que as meditemos na forja da oração, que a gente possa, meditando em momentos de oração, fazer essas perguntas. Onde está o meu Deus? São perguntas importantes. Por um lado, porque se referem diretamente ao modo que ele se revela habitualmente, né? Que o próprio Deus se revela a nós, a sua lógica, nos ajuda a entender como buscar o seu rosto, como escutar a sua voz, escutar o próprio Deus. O profeta Elias que via a torrente, que via aquele terremoto, que via aquele fogo, via tudo aquilo outro, de repente se deixou levar pelo silêncio, pela brisa leve, e aí foi sentindo, deixando que a presença de Deus tomasse conta dele. Por outro lado, né, mostra as dificuldades para captarmos a proximidade de Deus, especialmente nas situações difíceis da vida. É uma experiência comum aos fiéis e aos não fiéis, né? Mesmo que adquira formas diversas em uns e outros.
A fé e a vida da graça não tornam Deus evidente. A pessoa de fé também pode experimentar a aparente ausência de Deus. Essa ausência de Deus, ela é aparente. Aí as pessoas se perguntam por que que Deus permite a guerra, por que que Deus permite que as pessoas morram, por que que Deus permitiu um câncer, por que que Deus permitiu isso, permitiu aquilo. Porque ele não mexe com a gente como quem está mexendo num tabuleiro. Né? Eu vou mexer uma pecinha aqui, vou mexer uma pecinha para ali, vou evitar que isso aconteça. Não, porque também a gente tem que se resguardar, sabe que os nossos atos, muitas coisas que a gente faz, têm consequências. Né? E o livre-arbítrio, que é um tema do vídeo que você falou para nós, eu vou até colocar aqui no card depois, o livre-arbítrio, né? Traz essa informação também. Deus nos deu o livre-arbítrio, de decidirmos. O próprio Evangelho, a própria Bíblia nos diz, a própria Escritura nos diz, diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte. Cabe a você decidir. Para onde é que você quer ir? Você quer a morte? Você quer caminhar em direção à morte, fazendo as coisas erradas, quer ir em direção ao pecado? Ou quer a vida? Ou quer ir em direção a Deus? Sentir-se essa presença de Deus. Muito bem. Então, seguindo, continuando o nosso assunto, estou falando demais sem deixar o diácono falar. Não, mas tá muito bom, imagine. Vamos lá. É o silêncio, né? A gente tem que pôr em prática. Então, aquele que possui verdadeiramente a palavra de Jesus pode escutar também seu silêncio. Não sou eu que estou dizendo isso, é Santo Inácio de Antioquia. Lá no comecinho da igreja, ele já dizia isso, né? E, inclusive, o Papa Bento XVI, ele pegou esse trecho, essa fala aí de Santo Inácio, e fez uma homilia, sabia, Zé? Fez uma homilia em cima disso, usando São Bruno, que é um grande pregador, né? E ele falava, São Bruno falava que o silêncio é meio eficaz, né, para nós nos comunicarmos com Deus. Agora, por que Deus se cala, Zé? As escrituras, frequentemente, nos apresentam o seu silêncio, a sua distância, como uma espécie de consequência da nossa infidelidade. Né? Por exemplo, lá no Deuteronômio, capítulo 31, versículo 16, 18, mais ou menos assim: este povo irá prostituir-se com deuses estrangeiros, os deuses da terra, na qual não vai entrar, e me abandonará, rompendo a aliança que fiz com ele. Deus vai falar assim: mas eu continuarei ocultando meu rosto naquele dia, por todo o mal que eles praticaram, seguindo outros deuses. Então, para o povo do Antigo Testamento, né, Deus não admitia essa infidelidade. Né? Tanto é que é um mandamento, né, da igreja. Amarás o Senhor teu Deus, somente terá Deus como o Senhor. Então, o pecado da idolatria, né, é como que uma cortina que torna, né, Deus opaco, que impede de vê-lo, né? E é como um ruído que o torna inaudível. Deus, então, ele espera com paciência, né, atrás dessa barreira que nós colocamos entre nós e ele. Né? Não é Deus que não quer falar, muitas vezes. Somos nós que ainda não preparamos os nossos ouvidos para escutar Deus. Deus muitas vezes não fala, né, como nós, que precisamos falar e ouvir. Então, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é bondoso. Né? Então, o que acontece com frequência, né, mais do que Deus se calar, é que nós não lhe deixamos falar, e não o escutamos, porque há muito ruído na nossa vida. Sabe quem disse isso também, José Maia? Santa Teresa d'Ávila, né?
Olha só. Ela diz que há muito ruído dentro da nossa mente, né? Que a mente é a louca da casa. É verdade. Tanto é que quando ela faz ali para a gente a educação, né, da oração, a catequese, né, dos degraus da oração, ela diz, né, justamente isso, que no primeiro grau de oração, a gente se desvia muito, né, porque começa a rezar e o pensamento, né, começa a ir lá para as contas que tem que pagar, né, para o trabalho, preocupação com o filho, com o neto, enfim. Às vezes Então, uma piada que vem, então, até o acaba foco. desviando os pensamentos. E isso vai nos fazendo como que surdos para ouvir, né? Até como comparando com uma surdez física, né? Que exclui o homem da vida social. Né? Interessante. Ah, até vou dar um testemunho aqui, pode, Zé? Vou dar Ah, um fique à testemunho vontade. aqui. Fique à vontade. Então, quem me ouve, quem me assiste agora, não sabe, mas eu tenho dificuldade auditiva, né? Eu tenho uma perda severa no ouvido esquerdo e uma perda moderada no ouvido direito, né? Então, se eu não usar aparelho, eu ouço menos. Escuto, mas ouço menos. Então é isso, né? O silêncio de Deus, eu aprendi muito isso, porque muitas vezes a gente escuta muitos ruídos e você, não tendo audição, você, né, tem que desenvolver outras habilidades, né? Você fica mais voltado para si, tentando escutar o que os outros falam, né? Então, com Deus não é diferente. Às vezes a gente está com uma surdez espiritual, a gente não está deixando Deus falar na nossa vida. A oração, muitas vezes, é isso. Eu quero falar, falar, falar e não paro para ouvir Deus, né? Não paro para escutá-lo. É como se eu precisasse de um aparelho auditivo para ouvir a Deus, né? Então, às vezes não se trata tanto, né, de que o homem esteja surdo para Deus. Muitas vezes parece que ele não escuta. Um exemplo bíblico está no livro de Jó, né? Que ele rezava, rezava, né? Tudo aquilo acontecendo na vida dele e parece que Deus não estava nem aí com ele, né? Não dava uma resposta. Mas o que a gente tem em mente, Zé, eu vejo assim, é que, como o Santo Inácio diz, que aquele que possui verdadeiramente a palavra de Deus, a palavra de Jesus, escuta também seu silêncio, né? Deus se manifesta, né, como a gente viu, não só no barulho, mas principalmente no silêncio. Então a gente tem que fazer um exercício, né? Vamos tentar ouvir a partir de uma leitura da palavra, quem sabe, né? Eu prestar mais atenção. O que Deus está querendo me falar? Né? Tem casos, né? Mas a maioria das vezes não é assim, como você mesmo falou. Tanto os fiéis como os não fiéis têm dificuldade de ouvir a Deus. Porque Deus comumente não fica falando com todo mundo, né? Então, Ô, Carlos, faça isso, ô Zé Maia, faça aquilo. Não, né? Mas é uma emoção interior, né? Esse silêncio, eu me aquietar-se, né? Como a oração de silêncio de Santa Teresa, de quietude, né? Me colocar na presença de Deus e deixar que, pela palavra, pela minha vivência, Deus vá falando na minha vida. Né? É esse o caminho que Deus quer na minha vida. Então é isso, Zé. Vamos lá, vamos em frente. O que mais tem para a gente falar? e você falando aí, eu lembrei da música do Padre Zezinho, né? Quando ele diz que o silêncio está cantando uma oração de amor e paz, né? Então, passa muito por isso aí, né? Às vezes a gente não ouve o silêncio, tem que ouvir o silêncio que canta.
Mas seguindo, né? É no silêncio que nós conhecemos Deus, né? Conhecemos Deus no seu silêncio. E aí a gente vai recordando, né? Recordando as passagens bíblicas, que também vai nos ajudando a entender essas coisas, né? Por exemplo, ao passar junto a um cego de nascença, os apóstolos fazem uma pergunta que expressa um modo frequente de pensar da época, né? Aí, os apóstolos vão dizer: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Aí está lá no Evangelho de São João, capítulo 9. E aí, mesmo que hoje parecesse estranho ouvir algo assim, na realidade a pergunta não se encontra tão longe como parece, de uma mentalidade frequente, né? Pela qual o sofrimento de qualquer tipo que seja é visto como uma espécie de destino. Um destino, né? Um destino cego ante o qual só é possível a resignação, uma vez fracassadas as tentativas de eliminá-lo. E Jesus vai e corrige os apóstolos lá no Evangelho, eles fazem essa correção. Ele diz: olha, nem ele, nem seus pais pecaram, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus, né? As obras de Deus, o silêncio de Deus é também aí nas obras, né? Continua lá em João capítulo 9. Então, Deus permanece às vezes em silêncio, aparentemente inativo, lá quietinho, indiferente ao nosso destino, às nossas atitudes, porque quer crescer em nossa alma, né? E só assim se entende, por exemplo, que permitisse o sofrimento de São José, na incerteza da maternidade inesperada, né, sobre a maternidade de Nossa Senhora, da Santa Maria, esse sofrimento, e o próprio Deus fala a São José por sonho, através do anjo, podendo ter programado todas essas coisas de uma outra forma. Às vezes eu digo, diácono, que é assim, o próprio Deus que se fez menino, se fez pequeno, se fez criança, ele poderia muito bem ter decidido assim, de vez, o adulto já, pronto, vou fazer assim, pronto. Não, mas quis se fazer próximo. Então, teve uma atitude silenciosa ali, que a própria Nossa Senhora, a própria Maria, guardava tudo no silêncio do seu coração. Verdade, verdade. Foi a gestação silenciosa ali, na barriga, ali quietinho. Então, tudo na sua quietude, né? Então, ele poderia ter programado, vou ali e ponto. Mas ele precisou dessas atitudes silenciosas. Então, Deus estava preparando José para algo grande, né? E ele não perturba nunca a alegria de seus filhos, se não é para lhe preparar outra mais certa e maior, né? Então, ele apareceu lá no Antigo Testamento para Moisés, né? E Moisés não viu. Ninguém viu a face de Deus. Ninguém vê a face de Deus, né? Mas apareceu para os cristãos, para o povo de Deus, através, né, do rosto de Jesus Cristo, que foi gerado silenciosamente ali. Então, mesmo ali naquele momento em que Jesus estava crescendo, as pessoas achavam que Deus tinha abandonado, então, em silêncio, Jesus já estava sendo preparado e se preparando para agir, né? Então, é isso. Tudo isso é importante, né, Zé? Eu acho que, na medida do possível, a gente vai conhecendo Deus no silêncio, como você próprio disse aí, né? Às vezes a gente atribui muitas coisas da nossa natureza talvez ao silêncio de Deus, né? Deus permanece às vezes em silêncio, né, aparentemente inativo e indiferente ao nosso destino, porque quer crescer em nossa alma, né? Eu dizia que o silêncio é o lugar, é a possibilidade da gente escutar a Deus. Eu acho muito difícil, Zé, a gente escutar Deus no barulho. Sinceramente, eu acho complicado, né? Então, Deus vai sempre, né, se colocando
nessa atitude de silêncio na nossa vida, né? E qual que é o silêncio que Deus produz em nós? É o silêncio do coração. Aquela pessoa que está no sofrimento, aquela pessoa que está ali passando, como diz São João da Cruz, a noite escura da alma, né? Onde muitas vezes reza, e Deus parece que não ouve, as coisas parecem que não mudam. Então, esse silêncio de Deus, ele é também curativo, né? Ele faz eco na nossa vida. E é difícil, né? Vamos falar a verdade, é difícil para as pessoas compreender, né, que Deus, ele não está, como a gente poderia dizer, ele não está alheio, né, a todos os acontecimentos da humanidade. Por exemplo, a gente passou por uma pandemia, estamos saindo dela. Onde estava Deus aí? Né? O próprio Bento XVI, quando visitou lá na Polônia, aquele campo de concentração famoso, ele fez a seguinte oração: onde estava Deus que permitiu tal atrocidade? Né? Então é uma pergunta que todos nós fazemos: onde estava Deus quando eu estava sofrendo? Onde estava Deus, né, quando eu perdi uma pessoa querida? Né? Então a gente de imediato vai questionar a Deus, de imediato, né? Então esse silêncio, né, ele vai sendo trabalhado dentro de cada um de nós, de modo, né, que a gente compreenda que não é Deus que não quer fazer algo por nós, né? É compreender realmente que essa presença silenciosa de Deus é a maneira como ele se manifesta no mundo e, em particular, em cada um de nós, né? É como a gente vem conversando. E por que, Zé? Esse tema, a gente escolheu esse tema justamente nesse período da Quaresma. Justamente por isso, né? A gente está vendo aí um grande ruído de uma guerra, né? Isso. Antigamente, né, na época do meu pai, né, talvez do seu pai, de muitos pais aí, as pessoas ouviam, né, o ruído de uma guerra pelo rádio. Demorava, né, um dia até mais para chegar a informação da guerra. Hoje essa informação é instantânea. Caiu uma bomba lá na Ucrânia, né, a gente está vendo o mísseis, né, chegando e atingindo lá. Hoje em dia, né, há essa rapidez das coisas. Então, o que traz de lição para a gente tudo isso? Né? Que essa conexão, essa conectividade vai desviando a gente do nosso interior. O silêncio é algo que se faz para dentro, não de dentro para fora, né? Primeiro eu olho para mim, eu paro, eu vou ter que ouvir todos os ruídos da minha cabeça, né? Preocupação, medo, segurança. E Deus vai falar ali. Como? Né? Então, essa escolha, essa decisão de buscar o silêncio nesse tempo quaresmal. Né? Se eu falo, se eu estou muito agitado, muito preocupado, eu vou parar um pouquinho, silenciar e tentar ouvir a voz de Deus. Né? Propício, né? Propício. Esse tempo é propício para isso. É para a gente crescer, né? Como ser humano, crescer como filho de Deus. Né? Vamos em frente? Vamos lá, que tem mais coisa para a gente falar, não, Zé? Pois é. Então, como você falou, está no tempo da Quaresma, né? É propício esse momento. E aí a gente faz essa questão aí que está aí na tela, né? Se Deus falasse, intervisse continuamente em nossa vida para resolver os problemas,
Não devemos admitir que facilmente nos acostumaríamos à sua presença, ficaria tão fácil as coisas se resolver, né? Então, é complicado, é complicado. Quando a gente tira, aí a gente traz aquela questão, né? A gente tira a obrigação de nós, né? E deixa que outras pessoas, ou o próprio Cristo, o próprio Deus, resolvam por nós. E aí, nós vamos fazer o quê? Né? E se a gente fizesse isso, né? Aí, então, esse modo de atuar de Deus, ele desperta a decisão e a confiança do homem. Que o homem pode ser reconhecido pelo modo de como Deus realizou, né? E como Deus fez a revelação na história. Como Deus fez toda a história da revelação, toda a história da salvação, precisou que o homem também agisse, não só Deus. Precisou que o homem também. Então, podemos pensar na história de Abraão, por exemplo, que deixa o seu país, se pôs a caminho de uma terra desconhecida, né? Ele confiou, né, na promessa divina, sem saber aonde Deus o levava. Então, se entregou nas mãos de Deus. Mas não foi Deus que fez tudo por ele. Ele foi fazendo, foi fazendo. Então, na confiança do povo de Israel também, na salvação de Deus, o povo de Israel confiante, inclusive quando todas as esperanças humanas pareciam ter acabado, né? Isso vai ter citações lá na Bíblia que vão mostrar esses momentos, ou mesmo na fuga, né? Na fuga da Sagrada Família, quando estava fugindo lá para o Egito. Então, sempre a mão de Deus agindo, mas de forma que as pessoas também o façam. Né? Não só Deus o faz, as pessoas o façam o movimento. Então, quando Deus parece submeter-se aos nossos caprichos, os caprichos de um monarca provinciano, poderíamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, pensar que a fé parecia mais simples às testemunhas da vida de Jesus não corresponde à realidade. Né? Por quê? Porque nem sequer as testemunhas foram poupadas à seriedade da decisão de crer ou não crer no próprio Cristo, em Deus, né? De reconhecer a presença de Deus, de reconhecer Deus em Jesus, Jesus o Deus, né? Então, tudo isso precisou também que as pessoas dessem o movimento. Então, há numerosas passagens no Novo Testamento que falam, que dão essa clareza, né? Como essa decisão está óbvia. Não é Deus somente que age, então é preciso que haja esse movimento. Então, assim como houve lá no passado, né, agora, no momento, a revelação de Deus, ela acontece, oferece sinais autênticos, né? E esses sinais autênticos é quem tem que observar, né? Tem que ter essa credibilidade, né? Tem que passar pelo véu da inacessibilidade, uma palavra tão grande, difícil, inacessibilidade. Né? Parece um palavrão, inacessibilidade, é o paralelepípedo. Né? Então, essa inacessibilidade de Deus não fica completamente eliminada. Então, os sinais de Deus estão aí, a gente vai sentindo essa presença. Então, os seus silêncios continuam desafiando o próprio homem. Né? Então, o próprio homem que ele precisa sempre se questionar, sempre se questiona, por natureza, ele é um homem racional, se questiona tudo. Então, a existência humana é um caminho de fé e, como tal, progride, mas na penumbra do que em plena luz, não sem momentos de obscuridade, né? Em plena luz, mas sem momentos de obscuridade, sem momentos de escuridão, né? Na vida, na noite escura da vida, e até que total escuridão. Enquanto estamos aqui na Terra, enquanto estamos aqui nesse relacionamento, o nosso relacionamento com Deus realiza-se mais na escuta do que na visão. A gente não precisa estar vendo, sentindo, né? Mas vamos ouvir. Vamos deixar que Deus fale. Né? E esse silêncio dele se transborda, ele se transborda a partir desse silêncio, se fala para nós através desse silêncio que a gente se deixa. Né? Então, afinal de contas, a forma de Deus se revelar e a liberdade que temos, né, por ser sua imagem,
estão numa relação mútua, né? Nós temos essa liberdade, como aquilo que a gente falou, que eu falei anteriormente, né? Até se tem um vídeo seu que você fala, que está lá no nosso canal, lá, sobre o livre-arbítrio, Deus deixa que a gente decide, né? Então, Deus permanece em uma dúvida, como se diz, um paradoxo, claro e escuro, né? Está lá, está claro, está escuro, está claro, está escuro, mas está ali presente. Permite a liberdade da gente de escolher, de abrirmos a Ele ou não, de permanecermos fechados a Ele ou não, né? De sermos autossuficientes ou não, se achamos ou não. Precisamos de Deus ou não precisamos? Precisamos de Deus na nossa vida. Eu não acredito em Deus. Eu sou ateu, graças a Deus. Né? É complicado ser ateu, graças a Deus. Então, Deus é um rei com um coração de carne como o nosso, já dizia o autor. Que ele é o autor do universo e de cada uma das criaturas, e que não se impõe com atitudes de domínio, mas mendiga um pouco de amor. Né? É uma frase muito bonita que ele diz, ele nos mostra, se mostra a nós nesse silêncio, nas suas mãos chagadas. Né? Esteve presente no meio de nós, falou, não ouviram, alguns não ouviram, alguns se deixaram levar pelo seu silêncio, pela sua contemplação, pela sua oração, mas se fez presente, né? É isso. Muito bom. Sabe, Zé, eu falava da quaresma, né? A gente acha que só nós fomos abandonados por Deus, né? Que Deus não fala conosco. Daí vem essa ideia de uma nuvem, né, do silêncio. Você sabe que aquela oração de Jesus na cruz, que na verdade é o Salmo 21, né? Meu Deus, por que me abandonastes, né? Logo, logo aí vai chegar aí as leituras, né, da Semana Santa. E na sexta-feira a gente vai ouvir Jesus falando isso. Meu Deus, por que me abandonastes? Então, esse grito de Jesus, né, torna, né, um grito ao coração de Deus, Pai. Né? Ao orar assim, na última solidão, ele ora junto com toda a humanidade. O aparente abandono de Deus, o silêncio de Deus, seu filho morrendo na cruz. Né? E de um lado tinha um ladrão que dizia, ué, cadê o seu pai, né? Se você realmente é filho de Deus, né? Desce da cruz aí. O outro já dizia, não, nós fizemos alguma coisa errada, mas ele não. Então a gente vê aí duas situações, né? Uma de escárnio, né? Que normalmente é aquele que, como você diz, né? Crê, mas não crê, põe em dúvida a manifestação de Deus na nossa vida. E aquele outro que arrependido fala assim, eu fiz coisas erradas, né? Eu quero me arrepender dos meus erros. E confio a Jesus ali na cruz, a minha vida. Então essa é a oração de Jesus. Né? É a noite escura de Jesus ali, né? Abandonado por Deus, né? Mas por um instante. É o silêncio, né, de quem rompe, né, a escuridão do pecado. Né? É o silêncio da morte, que vai ser precedida depois, né, né, da luz radiante da ressurreição. Mas nesse momento a gente quer falar exatamente isso, né? Jesus se põe a caminho do Pai. Quer dizer, a morte da cruz, esse aparente abandono de Deus, Pai,
é justamente para romper de uma vez por todas, né, de uma vez por todas, repito, né, com essa infidelidade do homem para com Deus. É na obediência da cruz de Jesus até a sua morte, né, que ele obedece ali, né? Depois ele vai dizer assim: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? Então, ele se entrega aos cuidados misericordiosos do Pai. Mas sabendo que o silêncio da cruz pode mais, né, do que o grito daqueles que o condenaram, né? Se a gente está vivendo a Semana Santa, é isso. Eu olhar assim, é como a gente falou há pouco. Ah, se Deus falasse constantemente comigo, eu ia me acostumar que não ia nem dar bola para ele. Não é verdade? Ah, viu, Carlos? Viu, Zé Maia? Faça isso, faça aquilo. Né? Deus não vai fazer isso. É como você falou, Deus dá o livre-arbítrio para que a gente escolha entre fazer o bem ou fazer o mal. Ou não fazer o bem, quem sabe. Então, o silêncio de Deus, né? Então, ele passa por esse mistério da morte de nosso Senhor. São Paulo vai dizer que a cruz, para muitos, é loucura. Né? Tem gente que olha para a cruz e fala, como que há 2000 anos atrás Jesus morreu? E parece que Jesus está no silêncio até hoje no coração dessas pessoas. Né? Deus não fala. Mas naquele que tem fé, naquele que professa a fé em Jesus, é um silêncio libertador. Né? Então, essa é outra face do silêncio. A face que liberta o homem, né, do medo, da insegurança, do medo do amanhã, e confiar em Deus a sua vida, entregar para Ele a sua vida. Né? Então, vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. Né? Então, vale a pena, né, aprender a ouvir Jesus no silêncio. Né? É isso que o Senhor quer. Né? A Sexta-feira Santa para nós, então, não é um motivo só da tristeza, é uma recordação de que no silêncio de Deus, como Maria guardou todas as coisas no seu coração em silêncio, Deus também salva-nos através do silêncio da cruz, do aparente abandono de Deus, que na verdade é um grande resgate de toda a humanidade. Amém. Amém. É isso mesmo, é isso mesmo. E você falou aí do silêncio da cruz. Muitas pessoas hoje ainda pensam que Jesus está lá no silêncio do túmulo, né? O silêncio da morte. Né? Não passaram ainda dessa fase da ressurreição, dessa fase para a vida. Então, nós sabemos, Jesus sabe, né, como está o título aí na tela, Jesus sabe que a entrega da sua vida não cai no vazio, né, que muda a história para sempre. Mesmo que pareça que o mal e a morte são a última palavra. Por isso que é sábio a gente dizer que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Então, a fé, nesse sentido, a fé significa para nós também acreditar nele, acreditar nesse Jesus que venceu a morte, nesse Jesus que saiu do silêncio da cruz, esteve no sepulcro e saiu também do silêncio do sepulcro. Então, acreditar nele, acreditar que ele nos ama verdadeiramente, que ele está vivo o tempo todo, que é capaz de intervir misteriosamente, que não nos abandona, que tira o bem do mal com seu poder e sua criatividade infinita, né? A gente ouviu aí as leituras esses daqui na Quaresma, que vai falar sobre as tentações lá no deserto, né? Mesmo ele, lá naquele momento, ele conseguiu se manter centrado, né? Se manter firme e acreditar nele, ter essa fé nele também significa acreditar que ele caminha vitorioso na história, né?
que ele não ficou só na cruz, que ele ficou só no silêncio lá do túmulo. Como a gente usa até o termo, silêncio sepulcral, né? Então, ele não ficou aquele silêncio do sepulcro, ele saiu, passou adiante. E hoje né? E hoje a gente canta glórias, glórias a Deus, e esse reino de Deus, ele se faz presente no meio de nós, né? Esse reino de Deus que vai se desenvolvendo aqui e além de nós, junto a nós, de várias maneiras. Mesmo com o silêncio do próprio Deus, se ele está falando, se ele está gritando, se ele está mexendo as pecinhas, né? Nós não somos peças de tabuleiro. Deus faz crescer a fé e a esperança dos seus. Ele nos torna novos e faz conosco, assim como você falou lá, que está lá em Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas. Então faz de nós também todas as coisas. Então cabe a cada um de nós, né, a cada uma, corresponder esse silêncio suave de Deus, essa brisa leve, suave de Deus, com um silêncio atento. Ter atenção. Um silêncio que escuta, né? Vamos nos preparar, vamos tentar descobrir, né, qual seria essa nuvem, qual seria essa nuvem silenciosa, esse estilo que o Espírito Santo vai aparecer, vai nos cobrir no meio com seu mistério, vai nos fazer expressar, né, trazer para fora, deixar também que Deus abunde no nosso coração. Né? A gente silenciando também, deixar que ele abunde. Então, e essa nuvem, né, essa nuvem que o Espírito Santo vai trazendo em nossas vidas, que se chama silêncio, ela se estende, né, se estende sobre o mistério da nossa relação com o Senhor, da nossa santidade, dos nossos pecados. Então, esvaziar-se, né? Quando a gente se esvazia, né, quando a gente se esvazia, se deixa preencher, né? Então, se deixa preencher nesse mundo atribulado. Nós que somos seculares, temos essa vida nossa, essa correria nossa, trabalho, estudo, aluno, é criança, é filho aqui do lado, é mulher ali do outro, então sempre tem alguma coisa. Vamos parar, fazer o nosso silêncio, deixar que o Espírito Santo venha e nos cubra com essa nuvem misteriosa. Muito bem? Muito bom, Mas né? agora eu soube que você tem uma indicação, você me passou aqui, eu vou colocar aqui na tela, a indicação de um filme aqui. Que filme é esse aqui para nós? Então, esse filme aí, o título dele está aí na tela, né? Silêncio. Né? É uma história que passa no século XVI, né? Os padres portugueses que foram para ali o Oriente, né? No Japão, uma época que no Japão haviam extinguido lá o cristianismo. E são dois padres que vão em encontro de um outro padre que já vivia lá, né? E vai retratar bem essa questão aí do silêncio. Eu não vou dar aqui, né, falar muito para não dar, né, o spoiler. O spoiler do filme. É um filme interessante. Há um outro filme também, mas a gente não colocou aí, mais recente, que fala do silêncio, né? Umas pessoas que estavam sendo perseguidas aí por um alienígena e eles tinham que viver completamente em silêncio, né, se comunicar por gesto. Então é interessante a gente, né, assistir esses dois filmes, depois vai ficar na descrição aí, né, Zé? Para a gente perceber que, aí, principalmente esse filme que a gente indicou, e Deus age no silêncio muitas vezes, né? Na maioria das vezes, né? Nem muitas vezes. Então, fica aí a dica. Vai lá, né? Tem aí no Netflix, aí procura aí na internet, ou vai lá na locadora, aluga, tá? Mas vale a pena assistir, tá? É um filme Esse filme que você trouxe hoje aí, o Silêncio de Deus, esse silêncio aí, ele fala sobre São Francisco Xavier? É um filme, né, de padres que nessa época, aí, século XVI, eles saíam em missão, né? Está lembrando aqui que o São Francisco Xavier, né, esses dias a gente comemorou
os 400 anos da canonização de Santa Madre Teresa, e na mesma canonização também teve, mesmo cerimônia de canonização, também teve a canonização dele, que também morreu na Ásia, né? Foi martirizado na Ásia, exatamente. evangelizando lá naquela área, naquela região, né? Mas o filme, na verdade, ele enfoca mais essa questão mesmo do silêncio de Deus. Muito legal. Num lugar onde as pessoas não professam a fé. Vale a pena assistir, viu, Zé? Muito bom. Vamos sim, vou procurar ele e colocar ele aqui na tela para o pessoal assistir. Isso, fica a dica Muito aí. bem. Passando para as nossas próximas indicações, né? Que a gente sempre toca aqui no nosso canal, nossos vídeos, sobre o nosso projeto Passos na Fé. Né? O projeto Passos na Fé, que traz, né, que é formado por todo esse eixo que a gente montou aí, toda essa cadeia, entre aspas, né? Tem os podcasts, o pessoal ouvir no Spotify, né? Acompanha também em vídeo aqui conosco, né? E o nosso canal está crescendo, o nosso canal do YouTube está crescendo, graças a Deus, graças a vocês que estão nos apoiando, né? Continue nos apoiando, continue nos ajudando, continue compartilhando, assistindo os vídeos. E o interessante, viu, Diácono? O interessante é que o pessoal assiste o vídeo todo, né? Ah, mas eu quero assistir só um pedacinho para dizer que, pelo menos dizer que eu aqui fui assistir. É bom assistir o vídeo todo, porque o YouTube entende que a retenção do vídeo tá bom. Se você não gostou do vídeo, tudo bem. Então não assiste, fazer o quê, né? A pessoa não agrada todo mundo, né? Mas assiste os nossos vídeos, compartilha, se inscreve no canal. Estamos alcançando as metas, né? Estamos alcançando as nossas metas, graças a vocês que estão nos ajudando. E aqui está passando aqui embaixo, né? O nosso Apoia-se. Tem o link também na descrição. Ajude também no nosso canal, Apoia-se. R$5, R$10, R$15, quantos você quiser dar, você vai lá, resiste. Vai ter direito também a um conteúdo exclusivo, né, do seu Diácono. A gente vai preparar um conteúdo exclusivo também para eles. Né? Vamos, opa! Porque não é só uma mão, só recebendo. É como diz a história, venha a nós e o vosso reino se vire. Não, venha a nós e o vosso reino é nosso também. Então, a gente vai ajudando também. Uma mão, a via de mão dupla. Né? Isso aí. Temos o nosso canal no YouTube, o canal do Passos da Fé. Tem o meu canal pessoal lá, o José Maia Filhos Mariei. Acho que é isso que eu leio. Eu confundo o latim um pouco. Né? Mas estamos lá presentes. Né? Se inscreve nos nossos canais e nos ajuda a crescer também. Compartilha. No meu queria canal, agradecer também, viu, Zé? Que realmente o canal tem crescido. Se Deus quiser, logo, logo a gente chega aí aos nossos primeiros 1000 inscritos, né? Que para nós é importante, né? A gente tem feito o esforço, está toda terça-feira aqui. Mas se, por exemplo, como você falou, a pessoa quer nos apoiar aí, a gente vai ter o trabalho, com muita alegria, por sinal, desenvolver um conteúdo especial para os nossos apoiadores, né? Com certeza. E também a qualidade dos vídeos vão melhorando também, né? Vai. Então, tudo é consequência, né? E graças a Deus, como você falou, a gente está presente aí no YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais, né? Facebook, Instagram. É só procurar pela gente lá que vai achar, né, Zé? Tem um canal exclusivo também no Telegram, né? Telegram. Também Telegram. O pessoal vai se tornar, vai ajudar no Apoia-se, também vai poder entrar no canal do Telegram e receber conteúdo exclusivo por lá também. Isso aí. E lá já tem muito conteúdo lá também, já disponível, que o pessoal pode também ir acompanhando. Com certeza. Não é isso? Então tá bom, né, Zé? Acho que demos o recado hoje. Não, os recados paroquiais já encerramos por hoje. Às vezes eu falo, porque por mais que as pessoas falem da secularização da vida, há uma reunião aqui, uma reunião que não tem nada a ver com, digamos assim, religiosa com Deus, mas passam, se você observar muito bem, passam pelo modelo, às vezes, de uma missa, né? Por exemplo, vou começar a reunião, vamos todo mundo sentar ali, conversa, joga a pauta.
Aí vai conversando, vai soltando, vai soltando. No final, tem os avisos paroquiais, os avisos do grupo, o pessoal, vamos fazer assim, fazer assim, assim. Então, eu não sei se foi a liturgia que copiou da realidade ou a realidade copiou, ou a vida secular copiou da em algum liturgia ou a momento. liturgia copiou da... Então, se você observar bem, há muito isso, né? Por isso, no encerramento dos vídeos, a gente sempre tem esses avisos paroquiais. Né? Então tá bom. Muito bem, meu povo. Agradecendo, então, a audiência aí do povo. Compartilhe aí o vídeo, se inscreva no canal, deixe os comentários, que para nós é importante, né? Muito, muito importante mesmo. Qualquer comentário, né? Muito importante. E vamos encerrar com a Salve Regina hoje, de novo. Vamos lá. É aqui atrás comigo, aqui, ó. Tá vendo aqui quem tá aqui, ó? Hoje, Beato Tito Brandsma, mas a partir de 15 de maio será a canonização dele como São Tito Brandsma. Depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre ele aqui, né, contando um pouco da história dele. Tem até um livrinho aqui, ó, sobre ele. Foi feito na época da sua beatificação. Aqui, Beato Tito Brandsma. Ele que morreu no campo de concentração, né, por uma injeção letal. E aí a gente vai trazer, né, trazer mais detalhes. E outra coisa, Diácono, o pessoal que quiser pode sugerir também nos comentários, né? Sugere nos comentários, no chat aqui do lado também. Coloca a sugestão de vídeos e temas que a gente está tratando nos próximos vídeos. Né? Podem também sugerir. A gente é aberto, a gente aqui não é nada fechado. Tá aberto. Opa, estamos aqui para servir. Viu? Então, seu Diácono, dá-nos a bênção. Eu vou encerrar com a Salve Regina, na voz das irmãs do Carmelo Descalço, aqui minhas vizinhas, Carmelo Descalço, daqui de Propriá, Sergipe. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Pelo estado bem de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, nossa Rainha do Carmelo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma santa noite para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Salve